Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona. Estamos aqui com uma postagem especial, pelo menos para mim, falando aqui de uma banda lá dos anos 70, uma banda brasileira, apesar de eles cantarem em inglês, fizeram muito sucesso lá no início da década de 70, na primeira metade daquela década. Estou falando dos Folhas. Folhas era uma banda composta por alguns amigos do colégio, lá da capital paulista. E aí resolveram montar uma banda lá no final da década de 60. Essa banda está fazendo 55 anos. Exatos 55 anos. Foi em fevereiro de 69 que eles cogitaram aí a se unir, a montar essa banda, apesar dos integrantes já terem feito alguns experimentos um pouco antes, sem muito sucesso, mas foi lá em fevereiro que esses amigos resolveram fundar a banda Folhas. E da onde veio esse nome? Esse nome veio lá de um amigo de colégio, de um deles que não fazia parte da banda, o Marco Aurélio, o Lelo, que trouxe lá esse nome, sugerindo, ele ia sempre lá nos ensaios da banda que não existia ainda um nome. E aí o Lelo trouxe lá o nome Folhas, com PH, e acabou agradando os outros integrantes, os outros amigos dele lá. E acabou ficando. Depois ele descobriu, o pessoal da banda descobriu que esse nome Folhas, ele trouxe lá, inspirado num disco dos Rolling Stones de 67, Flowers, Flores, que para Folhas era um passinho. Ele trabalhava lá numa loja de disco, na Mooca, o Lelo, e aí trouxe esse nome simples, fácil de guardar, e aí ficou, a partir de fevereiro de 69, a banda Folhas. Essa banda era formada por 4 amigos, o Hélio Santisteban nos teclados, aí, que era um dos fundadores, né, que eram idealizadores do grupo, o vocal principal. Tínhamos o Paulo Fernandes, Paulinho, que na bateria, o Oswaldo Malaguti no baixo e o Wagner Benatti, Bitão, que foi convidado depois. Inicialmente eram os 3, daí convidaram o Bitão, que era na guitarra, e eles acabaram montando a banda. Todos eles revezavam um pouco no vocal, mas o Hélio era o que mais cantava. Todos eles compunham essas músicas em inglês e fez muito sucesso, e é exatamente do primeiro trabalho, primeiro disco, LP que a gente chamava, né? O álbum completo do Folhas, que nós vamos falar aqui, que é um disco lá de 72, que foi lançado em 73, o disco Dead Faces. A gente vai falar um pouquinho aqui das músicas e vamos falar somente desse disco, só para dar uma ideia aí para o pessoal. Foram ao todo 21 álbuns desde 72 até 2015. Desses 21 álbuns, 11 de estúdios, 7 coletâneas e 3 ao vivo. Então, hoje nós vamos aqui falar um pouco mais do Dead Faces, que é o primeiro álbum dele, que fez muito sucesso. O pessoal mais de 50 aí, com certeza vai lembrar desses sucessos aqui, dessa banda inesquecível aí para o pessoal setentista. Era naquela época em que o pessoal, os cantores brasileiros cantavam em inglês, usavam um nome em inglês. A gente já falou isso várias vezes aqui no canal, o caso lá do Fábio Júnior, lá do Gessé, do Cristo e tantos outros. E nessa época o pessoal cantava em inglês e lançava e fazia muito sucesso. Todos os outros cantores não gostavam, não falavam que eram brasileiros, mas aqui, nesse caso, os Folhas, eles faziam questão de dizer que eram lá de São Paulo, da cidade de São Paulo, e que tinham muito orgulho, mas cantavam em inglês e fizeram muito sucesso. Também gostaria de abrir um parênteses aqui e fazer uma homenagem aqui, novamente lembrar de um grande amigo meu, já falei dele o ano passado aqui, do Edson, do Minhão. E o Edson e eu, a gente comprava muitos discos juntos, ouvia muito disco junto, e o Folhas era um dos conjuntos
que nós mais curtíamos e gostávamos. Esse compacto aqui, por exemplo, de 76, eu comprei junto com o Edson e a gente ouvia muito, era um compacto com 4 músicas do Folhas lá de 76. É óbvio que a gente começou a ouvir os Folhas um pouco antes, 74, logo depois do lançamento. Então, deixar aqui a minha homenagem ao Edson, mesmo porque no dia 16 de fevereiro, que é o dia que eu estou lançando aqui essa postagem, seria o aniversário dele, né? Então ele faria 62 anos, ele já nos deixou, infelizmente, há 2 anos e meio atrás. Mas fica aqui a lembrança do meu amigo, do meu irmão Edson, o Minhão. Então fica aqui essa homenagem aí. Grande abraço para Kátia, a esposa dele, para o João Vitor, doutor João Vitor também, médico, amigo da gente e filho do Edson. Então, voltando aqui a falar então dos Folhas, vamos falar aqui desse primeiro compacto, não é esse que eu mostrei, mas é um de 72, vocês vão ver aqui, da caixa de fósforo. E foi lançado lá o My Mistake. My Mistake é um dos grandes hits lá dos Folhas. Meu Erro. Então, a curiosidade dessa música é que a música, quem não conhece o inglês, na época nós sabíamos muito pouco de inglês, quase nada. E aí nós ouvimos a música, achava que era uma música romântica, muito legal e tal. Na verdade, a música falava de uma tragédia, né? Era a história do rapaz que matou a mulher, né? Aí, no caso, hoje a gente chamaria de feminicídio. Ele matou a mulher porque tem um crime passional, porque ele descobriu que ele estava sendo traído. E aí a música fala exatamente disso. Vai estar aí na descrição aí o vídeo com a letra, com a tradução para vocês checarem isso aí. Mas My Mistake foi um enorme sucesso, talvez um dos maiores sucessos aí dos Folhas, lançado num compacto duplo em 72. E depois no álbum Dead Faces eles incluíram essa música, e essa música fez muito sucesso. Para vocês terem uma ideia, esse álbum Dead Faces vendeu mais de 400 mil cópias em 3, 4 meses, era uma febre realmente, vendia muito. E aí ganhou disco de ouro e fez muito sucesso. Eles se apresentavam em muitos lugares aí no Brasil, eram muito requisitados, cantando as músicas do Dead Faces. E eu vou deixar aqui algumas músicas, outras músicas do Dead Faces. Só para falar um pouquinho mais aqui da história do Folhas, antes de falar das músicas específicas desse álbum. Eles gravaram depois de 77 uma coletânea, e eu tenho essa coletânea aqui também, Folhas, também tem os maiores sucessos deles até 77. Eles gravaram depois um álbum, depois em 77, 78, seduzidos aí pela gravadora a lançarem um disco com música da discoteca. Então, na época a disco music estava em alta, e como eles faziam muito sucesso, o público gostava muito deles, eles acabaram gravando um disco aí. E acabou fazendo um relativo sucesso, mas nem tanto como os discos iniciais. Gravaram também na América Latina, Rojas, que é um disco também com as músicas aí, fizeram sucesso na América Latina também. Gravaram um disco no mercado hispânico também. Tiveram bastante sorte e deram continuidade aí à sua carreira. Nesse disco aí, o Dead Face, além do My Mistake, nós temos aqui outras músicas. Temos um outro clássico também, She Made Me Cry, também. Uma música bem legal, também gravada por eles e também composta por eles. Foi um mega sucesso, você vai ficar na descrição também. I Never Did Before também é outra música que vocês vão poder curtir aí, desse mesmo disco. E o The Other One, também um grande sucesso. Eles também transitavam aí pelo rock e o rock progressivo. Vocês vão poder notar isso com um pouco mais de ênfase na música que dá nome ao disco, o Dead Faces. Vocês vão poder notar aí bem o estilo rock progressivo que fez com que eles começassem. No início eles queriam tocar rock progressivo, e aí tem algumas músicas que eles vão mais ou menos nessa linha aí. Em 1977,
Hélio Santisteban deixou o grupo, queria seguir sua carreira solo aí, e no ano seguinte quem saiu foi o baixista Oswaldo Malaguti, que também era um dos fundadores. Esses dois, na época, foram substituídos por dois integrantes do Casa das Máquinas. Casa das Máquinas também era um grupo de rock importante da época. O Marinho Testoni nos teclados, substituindo o Hélio, e o João Alberto substituindo o Oswaldo no baixo. Aí eles deram continuidade. E depois eles gravaram algumas coletâneas, fazendo algumas homenagens às músicas dos anos 60 e 70, que foi o caso aqui desse disco Folhas Forever, gravado em 1997, comemorando lá 26 anos da carreira deles. Aqui eles colocam algumas músicas aqui, regravam algumas músicas dos anos 60, 70, muito sucesso, a gente vai falar um dia sobre essas gravações. Também regrava a música Forever, que não está nesse Dead Faces, está em um outro disco depois de 74, que vai ser motivo de uma outra postagem aqui. Continuar falando aqui desse grupo incrível que vendeu muito disco, Folhas, e também homenagear aqui o meu grande amigo Edson, que já não está mais nesse plano, mas sempre estou lembrando dele, principalmente aí falar de Folhas, me traz ele muito na lembrança aqui, de tanto que a gente ouvia junto essa banda. Infelizmente, o Hélio Santisteban faleceu em 2018, aos 69 anos de idade. Ele saiu em 77, depois voltou, depois saiu de novo, né, mas eram muito amigos, e ele era uma pessoa importante, um vocalista, tecladista importantíssimo lá para os Folhas. Então, fica aqui essa grande homenagem ao meu amigo e também mostrando para vocês aqui, o pessoal aí mais novo, mais jovem não vão se lembrar, e o pessoal mais cinquentão aí com certeza vai se lembrar desse sucesso dos Folhas, que foi uma febre lá nos primeiros anos da década de 70. Então, voltaremos aqui a falar novamente dos Folhas. Fica aí na descrição as músicas, os vídeos, as letras. Um grande abraço, uma boa curtição e viva os Folhas. Até a próxima postagem.